Calorosas saudações, meus amigos. Como estão? Tudo bem? Por aqui já tudo em forma. Quero antes de mais agradecer a todos os que me enviaram mensagens ontem por eu não ter conseguido fazer a live. É verdade. Tive aqui um pequeno desarranjo intestinal e a coisa ontem não foi famosa, não correu nada bem. Mas pronto, prova superada, cá estamos. Aqui para mais uma live de sexta-feira. Como sempre, lives entre as 19 e as 20. Quero informar os meus amigos desde já que amanhã não vai ser possível fazer live, pois vou ter um evento aqui na quinta e não vou ser capaz de estar a efetuar a live entre as 19 e as 20, como é normal, meus amigos, ok? Mas domingo voltaremos novamente. Hoje temos aqui um tema, vamos pôr assim, uma tentativa de falarmos um bocadinho se seria possível, num futuro, haver um campeonato mundial que juntasse aves do hemisfério norte com aves do hemisfério sul. Eu gostaria que vocês aqui falassem um bocadinho qual a vossa opinião, se seria uma ideia possível de realizar ou não e porquê, ok? Hoje, como podem ver, está aqui um bocadinho de fumo, porque eu ao mesmo tempo que estou a fazer a live, estou aqui a assar um peixinho, como podem ver. Portanto, estando o peixinho assado, termina a live hoje, meus amigos, ok? Portanto, temos aqui umas douradazinhas e umas sardinhas. Não é para meter inveja nem nada, é aqueles vídeos que mete nojo, como eu costumo dizer de vez em quando. Mas pronto, hoje é ao fim de semana, normalmente é sempre um peixinho assado. Normalmente umas sardinhas para mim, umas douradas para a família, que eles não gostam de sardinhas, ou que pena, mais ficam para mim. E então cá estamos. E então, meus amigos, eu gostaria que falassem aqui um bocadinho sobre esta possibilidade. Será que é possível, no futuro, fazer-se um evento, um campeonato mundial, em que meta em competição aves do hemisfério norte com aves do hemisfério sul? Digam-me o que é que acham sobre essa situação, meus amigos. Hilário, boa tarde e bom apetite. Olá, amigo, tudo bem? Manda aí um abraço ao teu pai, um beijinho à tua mãe, ok? Que eu sei que estás com eles. Deixem-me pôr aqui um bocadinho de água. De vez em quando a chama aumenta. E é isso, meus amigos. Depois de ontem ter tido aqui um desarranjo intestinal e levantei-me mesmo mal, cheio de suores, e fui logo a correr para a casa de banho e passei o dia praticamente nisso. Muito provavelmente uma virose devido a algo que eu devo ter comido que não devia de estar em muito boas condições, e mexeu mesmo comigo ontem. E ainda tentei até ao final da tarde ver se conseguia fazer a live, mas não estava mesmo em condições, e decidi então não fazer a live durante o dia de ontem. Hoje, sexta-feira, como eu tinha dito, hoje foi dia de dar aqui baldroegas aqui aos meus passarinhos. Gosto de vez em quando aproveitar também e dar aqui algumas das ervas selvagens que vou tendo aqui pela quinta. E hoje foi a vez das baldroegas. As baldroegas são riquíssimas em vitaminas, em alguns aminoácidos. Portanto, uma vez por semana, de 2 em 2 semanas, agarro ali no monte de baldroegas, passo-as por água e depois coloco à disposição das aves durante 2 ou 3 horas, depois acabo por retirar. Porque em excesso, como tudo, acaba também por fazer mal, ok? Pode provocar diarreias, desarranjos intestinais e tudo mais, ok, meus amigos? António Correia, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. O amigo já está melhor. Já estou, obrigado, amigo. Como eu estava a referir no início da live, tive aqui um desarranjo intestinal ontem e a coisa não estava famosa, cheio de suores. Passar a vida a ir à casa de banho, portanto deve ter sido qualquer coisa que eu ingeri anteontem e que fez o efeito que não deveria ter feito, pronto. Mas obrigado, já está tudo bem, graças a Deus, já estamos prontos para outra. Marco Ferreira, boa tarde Santos Costa, bom fim de semana. Obrigado, amigo Marco, como está? Seja bem-vindo, tudo bem? Meus amigos, não se esqueçam de deixar aqui o like na live, não se esqueçam também de subscrever o canal na eventualidade de ainda não estarem subscritos. Nós estamos, salvo erro, a 5 subscritores de atingir os 6.200 subscritores aqui no canal. Vamos lá, meus amigos, vamos tentar fazer aqui do canal um canal de referência a nível nacional, tentar compará-lo minimamente a alguns canais brasileiros de ornitologia, ok, meus amigos? É muito importante que vocês não se esqueçam que, para além de assistirem assiduamente às lives que aqui vão sendo feitas, que subscrevam também o canal, ok? Isto engrandece também muito um canal e também acabam por me dar moral e vontade de continuar este trabalho, não é? Porque
também se eu verificar que deixamos aqui de ter afluência de subscritores, acabo também por me ir por aí abaixo e acabo depois por desistir de manter esta dinâmica. E como vocês sabem e devem compreender, não é fácil andar aqui a fazer lives todos os dias e conseguir arranjar assuntos para que todos nós aqui falemos um bocadinho, não é certamente fácil, não é? Portanto, é muito graças a vocês e à dinâmica que eu vejo da entrada de subscritores, dos comentários que vão sendo feitos no decorrer das lives. É muito isso que me dá força e ânimo para diariamente continuar aqui a efetuar este trabalho. Não percam também os códigos promocionais que os nossos parceiros comerciais colocam ao vosso dispor. Hoje temos aqui novamente a loja ACL, do Sr. Albino Costa Lopes, uma das melhores lojas do país, situada a norte. Normalmente vai à Feira dos Passarinhos de Passos de Ferreira também e está a dar 5% de desconto. Eles também fazem envios, portanto, se vocês forem de uma zona mais longe do que a loja física, poderão solicitar através das redes sociais, poderão encomendar os produtos que pretendem, que eles fazem chegar os produtos até casa, ok? No segundo link da descrição tem o código promocional de 5%, ok, meus amigos? Deixem-me só aqui virar o peixinho, só para ver como é que está. Eu já meti isto aqui num andar alto, para poder estar aqui mais um bocadinho aqui no decorrer da live. Podem ver, aí o peixinho a assar, uma maravilha, sexta-feira, vem o fim de semana, meus amigos. Portanto, temos que aproveitar. Vamos entrar num estado de latência, não é? O fim de semana é para relaxar, para descansar e então temos que aproveitar estes momentos. Pimento Chirinha, cheguei, amigo, como está? Tudo bem, amigo, tudo bem, já estou muito melhor. Hoje vou só ouvir, boa tarde, galera. Sónia Costa, olá, boa tarde, tudo bem? E é isto, meus amigos, pronto, e hoje separei mais 4 casais, ou seja, que já tinham os filhos independentes, coloquei os filhos nas vadeiras, os casais meti um macho para o lado dos machos, a fêmea para o lado das fêmeas, e já me falta aqui muito pouco, faltam-me aqui muitos poucos casais para eu poder depois desligar a luz artificial e manter os pássaros na muda até ao final da primeira quinzena de setembro. Depois, a partir do início da segunda quinzena de setembro, vou gradualmente começar a aumentar novamente a luz para preparar os passarinhos para a primeira exposição do ano, que, e se tudo correr bem, será em Angeja, salvo erro, no segundo fim de semana de outubro. Portanto, estou quase a entrar aqui numa muda a 100%. Já tenho muitos pássaros na muda, como é óbvio. Aqueles casais que já separei já se começam a notar canudos, já se vê muitas penas no chão. Mas enquanto a luz artificial estiver ligada, a tendência será que os pássaros façam uma muda lenta e não uma muda acelerada, ok? Porque a luz artificial, queira só não a fotossíntese artificial, acaba por provocar sempre um estímulo dos pássaros não entrarem na muda a 100%. Ficam sempre ali a meio caminho. Embora o organismo ordene que as penas têm que ser mudadas, os pássaros, os machos, mesmo estando juntos em voadeiras e já separados das fêmeas, continuam a cantar, ainda cantam bastante. E pronto, eu terei mesmo que desligar aqui a luz artificial para que o processo da muda decorra a 100%, ok? Eu não faço isso, não desligo a luz artificial, porque tenho ainda aqui crias a serem alimentadas pelos pais. Se eu desligasse a luz artificial, as horas de iluminação dentro do meu canaril seriam inferiores às que são agora, o que poderia provocar a morte dessas crias, porque as crias, para se desenvolverem até ficarem independentes, precisam de ter aquelas 14 horas de iluminação diária para poderem se alimentar o máximo possível e depois ficarem independentes ali nos primeiros 30 e poucos dias de vida. Só por isso é que eu ainda não desliguei a luz artificial do meu canaril. Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vítor, espero que estejas bem. Como estão, amigos criadores? Olá, amigo Paulo, tudo bem? Sim, já estou melhor, já estou recuperado. Hilário Moreira, a exposição da Angeja é dia 11 de outubro. E pronto, meus amigos, eu gostaria que vocês falassem aqui um bocadinho sobre o tema de hoje. Um hipotético cenário de um campeonato mundial que conseguisse juntar aves de criadores do hemisfério norte com aves de criadores do hemisfério sul. Vocês acham que é possível? Acham que seria possível arranjar uma data em que fosse possível, passa a redundância, juntar aves de criadores do hemisfério norte, nomeadamente da Europa, com criadores do hemisfério sul? Falem-me um bocadinho sobre esta situação e digam-me se
Haverá uma data, não haverá uma data, se é possível, se não é possível e porquê, ok? Penso que é um tema engraçado e minimamente interessante e que pelo menos dá que pensar, não é? Pelo menos dá que pensar, porque efetivamente uma pessoa dizer que é campeão do mundo quando ao fim e ao cabo só compete no hemisfério norte ou só compete no hemisfério sul, fica sempre ali aquela coisa, não é? Fica sempre ali aquela sensação de que faltou algo. Porque era giro, era engraçado, e efetivamente chamar-se um campeonato do mundo e ter o maior número de criadores possível de todas as partes do mundo, fossem os criadores do hemisfério norte ou fossem os criadores do hemisfério sul. Portanto, digam-me um bocadinho o que é que acham sobre esta situação. Vou só ver aqui uma coisa. Bruno Silva, boa tarde, amigo Vitória a todos os criadores. Olá, amigo Bruno, como está? Seja bem-vindo. Paulo Palmeira, em relação ao tema, acho difícil, mas não impossível. Acho que derivado às criações e mudas em relação a uma data não sei qual. Pois, é essa linha de pensamento que eu quero que vocês tenham e que pensem se efetivamente no decorrer do ano se existiria uma data que conseguisse juntar tanto os pássaros do hemisfério norte como os pássaros do hemisfério sul. Principalmente aves que criam na primavera, porque se formos a pensar, por exemplo, em algumas raças de psitacídeos ou de exóticos, até seria possível. Ok? Nós temos aqui algumas raças de psitacídeos e de exóticos que criam, por exemplo, começam a fazer umas criações em outubro, outros sim que fazem também durante a primavera, como por exemplo os canários, mas existiria aqui a possibilidade de, relativamente a algumas raças de psitacídeos e de exóticos, de encontrar uma data que conseguíssemos encaixar criadores do hemisfério norte e criadores do hemisfério sul. Aqui a grande questão é a todas as espécies e raças que criam durante a primavera, tanto aqui no hemisfério norte como no hemisfério sul, não é? Porque existe sempre essa tendência. Aqui, normalmente, quando estamos a começar a pensar em criar no hemisfério sul, estão a iniciar a muda. No hemisfério sul, quando estão a pensar em criar, no hemisfério norte estamos a iniciar a muda, não é? Portanto, existe sempre aqui este contratempo. Mas penso que é engraçado falarmos aqui um bocadinho sobre esta situação. Para além disto, como vocês sabem, continua a decorrer o Campeonato Nacional Brasileiro, o grande evento das Américas, queira-se ou não, é superior a um Mundial do Hemisfério Sul, cerca de 22 mil aves, salvo erro, pouco mais de 20 mil aves, salvo erro, assim é que é. Como vocês sabem, os julgamentos têm estado a decorrer, ontem foram alguns periquitos, hoje também, portanto estamos aqui na fase dos psitacídeos, os canários em princípio já estão todos julgados. E amanhã é que irá haver a grande afluência entre amanhã e domingo ao campeonato de visitantes, não é? Embora no fim de semana passado já tenham estado muitos criadores a visitar a exposição, mas quem foi visitar a exposição no fim de semana passado não ficou sem saber qual a pontuação das aves. Ou seja, na eventualidade de terem levado aves próprias, ficaram sem saber se as aves tinham sido campeãs brasileiras ou não. Essa situação, os criadores no Brasil já sabem, porque a FOB, ao mesmo tempo que faz os julgamentos, manda logo online, tanto para o site da FOB como para os criadores, portanto os criadores já sabem, mas amanhã é que poderão ver in loco as suas aves campeãs, já lá colocadas no sítio correto e com a roseta de primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, porque salvo erro no Campeonato Brasileiro, eles premiam as aves até ao quinto lugar, ok? Meus amigos, deixem-me só virar aqui o peixinho outra vez. Está a ficar bom, meus amigos. Está a ficar bom, meus amigos. Umas douradas e umas sardinhas para uma sexta-feira ao final do dia. Ui, que maravilha. Renato, parece-me difícil porque as aves iam estar em diferentes estágios de desenvolvimento e logística não ia ser nada fácil e teria de ser longo para receber as aves dos diferentes continentes. Pronto, está aqui uma opinião bastante válida. É verdade, é muito complicado, seria muito complicado. No entanto, eu, por exemplo, tenho conhecimento que já ocorreram, não no Mundial eu não tenho conhecimento, provavelmente já ocorreu,
Mas, por exemplo, na exposição internacional, que normalmente se realizava em Reggio Emília e agora realiza-se em Modena, eu tenho conhecimento de alguns criadores brasileiros que levam aves lá a expor. Estamos a falar, salvo erro, Modena realiza-se em novembro, ou seja, 2 meses antes do Mundial, e eu tenho conhecimento de criadores brasileiros que levam as suas aves para competir nesse internacional. Portanto, não é impossível. É verdade que a logística ia ser super complicada. Vamos supor que o campeonato se realizava aqui na Europa para os amigos brasileiros, argentinos, uruguaios, peruanos, bolivianos, paraguaios e por aí fora. Seria muito complicado porque as aves provavelmente iriam de vir de avião para a viagem ser mais rápida. Depois, em termos de adaptação do horário, não seria fácil, porque quando aqui já estamos no final do dia, por exemplo, no Brasil agora são cerca de 3 da tarde, mas isso ainda era ao menos, eu penso que isso ainda era ao menos, acho que as aves com 2, 3 dias adaptar-se-iam facilmente. E a mesma situação ocorreria se o Campeonato Mundial fosse realizado nas Américas, no Brasil ou na Argentina ou em qualquer outro país, não é? Mas pronto, penso que impossíveis não existem e o que eu quero aqui é extrapolar um bocadinho esta discussão sobre este tema, ok? Ver se existiria a possibilidade ou não dessa situação ocorrer. Aves Silva, boa tarde, está melhor? Olá, amigo, como está? Tudo bem? Sim, já estou pronto para outra, sem querer que ela aconteça, mas já estou pronto para outra, obrigado. Nuno Duarte, boa tarde, Vítor, olá, amigo, como estás? Bruno Dias, boa tarde, amigo Vítor, eu vou jantar um gaspacho e uma sardinhada, que maravilha, bom apetite, meu amigo, obrigado por estar aqui presente. Aves Silva, achou eu que estou um bocado com má disposição, então, eu desconfio que tenha sido algo que eu comi, porque eu tive um desarranjo intestinal e ontem foi um dia para esquecer. Sentia suores frios, mole, sem forças, ou seja, o corpo devia estar a combater a virose. E só mesmo ao final do dia, pouco antes de jantar, até jantei uma canjinha mesmo para não ser uma comida que batesse ali no estômago e que ainda me fizesse vomitar ou qualquer coisa. Mas só mesmo praticamente quando estava prestes a jantar é que comecei a sentir um alívio e comecei-me a sentir melhor. Pronto, hoje já estou bem. Mas provavelmente foi qualquer coisa que eu comi. Paulo Palmeiro, bem, vou ter que sair, senão não como o peixe quentinho. Bom apetite, amigo. Nuno Duarte, boa tarde, meus amigos. Aves Silva, sardinhas gosto, mas hoje não ia, como está pena minha. Pá, logo hoje que eu ia dizer para você apanhar o TGV e vir aqui e parar, apanhava o TGV em Vigo e vinha parar a Badajoz. Nuno Duarte, bom jantar, Paulo Palmeiro. Aves Silva, quando ouvi falar no Mundial pensei que participavam os países todos. Para quem é leigo na matéria e não tem conhecimento, efetivamente, é normal, não é? Um evento que se auto-intitula de Mundial, normalmente tem que levar pessoas de todo o mundo, não é? Mas aqui existe esta situação dos hemisférios, em que as épocas do ano são diferenciadas. Por exemplo, nós agora estamos aqui em pleno verão, no Brasil estão no inverno. É como nós começamos aqui a época de criação quando? No inverno, não é? Finais de inverno, princípios da primavera. No Brasil é o que está a ocorrer. Portanto, devido a esta situação dos hemisférios, é praticamente impossível conseguir fazer um evento dessa magnitude em que coloque em competição aves de criadores, tanto do hemisfério norte como do hemisfério sul. No entanto, não há impossíveis. Como eu estava a dizer, eu já vi em Modena, que é o internacional mais famoso de todo o mundo, penso que chega ao nível do Mundial, mas a seguir ao Mundial que se realiza aqui no Hemisfério Norte, a segunda competição mais importante normalmente é Modena. E eu já lá vi criadores brasileiros com aves deles em competição. Portanto, algum esforço há, alguma situação existe para que seja possível eles trazerem para cá os pássaros e concorrerem com as suas aves, ok? Ora, vamos lá ver onde é que eu estava. Aves Silva também foi depois do almoço, agora estou a achar. Pois olha, as melhoras é o que eu lhe desejo. Bruno Dias, hoje há aqui na minha terra a festa do caracol, aqui em Castro Marinho. Amigo, que maravilha, caracol. A festa do caracol deve ser um espetáculo. Divirta-se, amigo. Um abraço para Castro Marinho também. Nuno Duarte, Vítor, que raio de coisa estranha deste hoje às aves. Então, pelo nome, não chegaste lá. Eu meti o nome em latim já mesmo para as pessoas andarem às cascas e para irem um bocadinho ao Google fazer a pesquisa, não é? Não me digas que pela imagem não conseguiste perceber. Eu recebi logo alguns comentários, tanto em particular
como até no Facebook e, salvo erro, também no YouTube, de criadores logo a identificarem a planta em questão. Não digas que não chegaste lá. Tu que és homem das plantas, eu não acredito que não tenhas percebido o que é que era aquilo. São ervas silvestres que eu apanhei aqui na quinta. João Quilouro, Brasil com aves europeias. Pronto, não há impossíveis, meu amigo. Primeiro de nada, seja bem-vindo aqui à live. Mas não há impossíveis, é como eu já lhe disse. Eu não sei se já alguma vez houve algum criador europeu que levou aves. Já ouvi algumas conversas, mas não tenho a certeza porque não vi em loco. De alguns criadores europeus que tenham levado as suas aves para participar no Mundial, que se realiza normalmente no Hemisfério Sul, não é? Mas eu penso que sim, penso que já existiram criadores que fizeram isso. De relembrar que o Campeonato Mundial a realizar no Hemisfério Sul será agora no final do mês de julho, ok? Mas eu já vi, in loco, criadores brasileiros com aves deles no mês de novembro a competir em Modena. Eu já vi essa situação. Não sei se preparam as aves para as aves estarem trocadas, não sei se são aves descendentes de aves que tenham vindo da Europa há pouco tempo, porque também pensem lá, não é normal um criador europeu mandar vir aves do Brasil ou de qualquer país do Hemisfério Sul para a Europa. Acontece ao contrário. Normalmente são os criadores brasileiros para melhorar as suas linhas de raças que existem no Brasil. Normalmente o que é que fazem? Chegam à Europa e compram aves para levar para o Brasil. E como é que é nesse primeiro ano que as aves chegam? Porque as aves estão adaptadas às estações do ano do Hemisfério Norte. Ou seja, uma ave normalmente é vendida aqui depois da muda. Portanto, estamos a falar a partir de outubro. Outubro, novembro, dezembro. Uma ave que chega ao Brasil nessa altura em que está a decorrer a época de criação no Brasil, essa ave vai ter um tempo para se adaptar. Eu nem sei, estou aqui a falar, mas também sou leigo na matéria. Não sei se na época seguinte de criação a ave já está devidamente adaptada ou se os criadores brasileiros têm que fazer aqui alguma situação para que as aves consigam criar naquela altura em que estavam habituadas aqui no Hemisfério Norte. Não faço a mínima ideia. Por isso é que eu acho que este é um tema relevante e é um tema que faz puxar um bocadinho aqui pela cabeça. Ora... Edmilson Oliveira, boa tarde amigos, ainda no trabalho. Olá amigo, como está? Um bom resto de trabalho. Aves Silva, fiquei desapontada quando não vi os Estados Unidos, Canadá e Brasil. Mas os Estados Unidos e o Canadá nunca iriam participar no Campeonato do Mundo. Iriam participar no Campeonato do Mundo do Hemisfério Norte, não do Hemisfério Sul. O Brasil você, em princípio, não poderia ver, não é? Porque são do Hemisfério Sul. Havendo 2 campeonatos do mundo, os Estados Unidos e o Canadá, sim, podiam participar aqui, porque já pertencem ao Hemisfério Norte, não é? O Brasil não. O Brasil será sempre no Hemisfério Sul. Aves Silva, porque é estranho no que tem as aves... Paulo Palmeiras, estou a brincar, estava a meter-me contigo, também vou comer grelhado, mas é carne. António Correia, o amigo Vitor então pintou a sanita à pistola. Foi exatamente isso. Eu acho que nem foi à pistola, acho que foi mesmo à G3. E foi assim, foi durante grande parte do dia, amigo, está a perceber, não é? Aves Silva, pois o Mundial foi mais um europeu. Sim, se formos ver assim as coisas, é verdade, não é? Tivemos cerca de 21 países, basicamente todos eles da Europa. Eu penso que este ano nem tivemos aves nem de Marrocos, nem da Tunísia, nem da Algéria, que normalmente até mandam algumas aves para o Mundial. Mas eu penso que este ano nem estiveram aves do norte da África presentes no evento. É uma pena. Tivemos da Turquia, que foi o mais a sul do Mediterrâneo possível, e depois penso que não tivemos mais. Aves Silva, não estou a perceber nada, erva. Eu andei a dar erva aos pássaros. Hoje deu-me para isto. Deve ter sido ainda de ontem não ter estado muito bem. E então hoje deu-me para essa pancada. Meus amigos, temos aqui 24 minutos de live, como eu tinha dito. Hoje a live não vai ser muito grande. Ok? Tenho aqui peixinho a fazer, está praticamente pronto. Como eu tinha dito também no início da live, eu amanhã não poderei fazer a live, mas no domingo cá estarei, meus amigos. Amanhã não posso. Tenho um evento aqui na quinta que se vai prolongar pela hora normal de fazer as lives. Só vai terminar pelas 20 horas, portanto vai ser um bocadinho complicado. Depois das 20, já cansado e tudo, fazer a live. Mas no domingo cá estarei, não tenham dúvidas disso, com mais um tema para nós falarmos, para nós debatermos e para curtirmos um final de semana em grande,
para nos enchermos de alma e de espírito para mais uma semana de trabalho, ok? Entretanto, aqui férias, boa finalmente, né? Fériasinhas durante aqui 2 semanas, portanto, top, top, top. Não sei se vocês já estão de férias, se já foram de férias, se estão para ir de férias, mas para quem ainda vá, tenha de ir de férias, umas boas férias também para vocês, meus amigos. Bruno Dias, obrigado, amigo. Aves Silva, não estou a perceber nada de erva. Aves Silva, tudo a falar em comida, não querem antes um sazinho. Pois, hoje calha mal aqui ao amigo. Paulo Palmeiro, eles comem muito bem beldroegas. Aves Silva, de certo não apanhei o início, por isso não estou a perceber a sanita e ervas. Você nunca ouviu falar em pintar a sanita à pistola? É quando uma pessoa está com desarranjo intestinal e vai à sanita e aquilo dispara, que parece um jato de tinta, não é? Paulo Palmeiro, Nuno Duarte é beldroegas, Aves Silva, beldroegas é uma erva daninha, é que né, nesta altura agora há muito, e são excelentes para os passarinhos. Não dar todos os dias, é dar para aí uma vez por semana, quanto muito, ok? Porque é riquíssimo em vitaminas e tudo mais, mas é muito forte, pode provocar desarranjos intestinais, está bem? Portanto, é muito bom dar aos nossos passarinhos. Eu hoje pensei nisso, tinha ali, porque aquilo é tipo uma planta silvestre rasteira, aquilo não levanta muito para cima, aquilo alonga-se ao longo do chão, e eu tinha ali duas baldroegas enormes, gigantes, e pensei, olha, não é tarde nem é cedo, há dias que eu andava a namorá-las, eu pensei hoje, não é tarde nem é cedo, hoje vou arrancá-las, vou cortá-las, vou lavá-las, vou dar aos passarinhos, vai ser um petisco. Deixei ficar ali cerca de 2 horas, 3 horas nos pássaros e já retirei. É o suficiente para eles comerem aquilo que quiserem comer. Nuno Duarte, passei só os olhos, amigo. Final da formação ainda nem cheguei a casa, ainda por cima hoje era com um gajo da Góis. Ai, dá lá preço por mexer no telemóvel. Dá lá aí a preço por mexer no telemóvel. Não, eram beldroegas, amigo. Paulo Palmeira, Aves Silva é muito bom para as aves. Nuno Duarte, Paulo Palmeira, até eu como uma boa sopa de beldroegas, é verdade. Aves Silva, estou a leste hoje. Sanitas, ervas. Bem, deixem-me só tirar o peixinho aqui do fogareiro, que já está top. Está feito. Só não me manter aqui muito longe aqui do peixinho, senão o meu Hércules, o meu cão, vem aqui, marcha tudo e depois eu e a família não temos jantar. Ora então. Nuno Duarte, eu tenho baldroegas plantadas para lhes dar, sim, é top, baldroegas é excelente, mas lá está, não abusem. Se vocês derem as baldroegas mais do que 2 vezes por semana, podem provocar diarreias e tudo mais, arranjos intestinais, dores de barriga às aves, ok? Têm que ter cuidado. Mas é uma erva que é daninha e que tem montes de vitaminas, tem vários aminoácidos, tem um efeito antioxidante também, portanto é bastante bom. Aves, cozinhar live. É, já fiz o peixinho, já está ali. Já está ali, mais 5, 10 minutos. E vou para casa, acabou-se a live por hoje. E está feito por hoje. Aves Silva, por acaso amanhã também não pedi. Então pronto, ótimo, ficamos combinados para domingo. Aves Silva já foram e não fui a lado algum. Aves Silva, o que está a cozinhar é umas douradas e umas sardinhas. Hoje vai ser o jantar, vai ser um peixinho. Nuno Duarte, Aves Silva, o Vitor tem uma nova raça de canários, são os canários bovinos, ele levou-os a pastar. Paulo Palmeira, é verdade, amigo Nuno Duarte, dá uma bela sopa. Bruno Dias, uma pergunta, posso dar folhas de alface aos canários? Amigo Bruno, poder pode, mas eu não aconselho. A alface, ao contrário de outros legumes, é um legume de folha clarinha, e normalmente os legumes de folha clarinha, a folha é muito tenrinha, é muito fininha. As aves são golosas, comem muito, de uma folha comem muito e depois vão ter diarreias. E então é de evitar dar alface, é preferível dar outros legumes de folha mais escura, desde a couve, espinafres, sei lá, as folhas dos rabanetes e muitos outros legumes. A alface é muito boa, tem muitas vitaminas também, é também antioxidante. Mas o problema é que é folha mole e os pássaros são golosos e vão comer muito e depois vão ter diarreias durante 1 ou 2 dias depois de terem ingerido a alface, ok? É só por isso que eu não aconselho. E se derem ainda alface com a folha molhada,
Porque o normal antigamente que os antigos faziam era faziam uma saladinha, aquelas folhas estavam mais estragadas, punham de lado, passavam por água e davam aos canários. Isso até ainda é pior, porque estar a dar uma folha clarinha, que é molinha, molhada, aí não tenho dúvidas nenhumas que vai ocorrer diarreia. Renato, a data parece-me que teria de ser mais ou menos nas datas ou do hemisfério norte ao sul e os participantes iam ter de antecipar as criações. Por cá já há povo com crias em dezembro. É verdade, eu mesmo já cheguei a tirar crias em dezembro. Chegava à altura do Natal e normalmente tinha as primeiras crias por essa altura. É um facto. Mas é possível, pronto, estamos aqui a ver. É um excelente comentário aqui do amigo Renato. E estamos a ver que seria possível, ou seja, havendo boa vontade, seria possível. O problema é que haveria sempre limitações e depois, na eventualidade de alguém não ganhar, a desculpa seria sempre: pois, porque as aves eram para estar a criar, ou as aves acabaram mesmo agora à muda, ou não sei o quê. Pronto, haveria sempre aqui historinhas da carochinha, não é? Paulo Palmeiro, e não apanharam de passa animais. Pronto, eu aqui fui aqui dentro, estou tranquilo. Tenho o meu Hércules, o meu cão está aqui na vedação que eu tenho à volta do canaril, que eu tenho o canaril isolado do resto do espaço que aqui tenho, e então sei que não há esse stress. De qualquer das maneiras, passo sempre por água. Joaquim Araújo Pires Moreira, boa tarde para todos. Aqui do Norte, uma visita especial e também se vai grelhar sardinhas. É verdade. Olá, amigo Joaquim, como está? Já sei que tem o seu filhote, não é? Deve estar todo contente. Ele há bocadinho enviou-me uns vídeos, 2 passarinhos seus. Parabéns, amigo. E aproveita a presença aí do Petis. Petis já não tem nada, né? É um homem feito. Aves Silva, desculpe, chegou o meu senhorio. Vá lá, a sua vida, vá lá fazer o que tem a fazer. Paulo Palmeiro, bom apetite, amigo Vitor. Um forte abraço para todos. Um forte abraço para ti também, amigo. Também vou fazer o meu. Bruno Dias, ok, obrigado pela ajuda, amigo. Ora é essa. Aves Silva, agora estive a falar com o senhorio, é que não estou a perceber nada do que estão a falar. Canário, bovino. Epá, Nuno, não mandes mais bocas, senão o Aves Silva perde-se. Aves Silva, o que é proibido é dar abacate. Sim, o abacate dizem que é letal principalmente para os canários, mas penso que até para os psitacídeos, para todas as aves em geral. Aves Silva, o criador que vendeu o cardinalito, diz que até começa em novembro com luz artificial de 14 horas, por isso já tem a muda feita. Mas não esquecer que o cardinalito é uma espécie exótica. Lá está, era o que eu estava a dizer há pouco no início do vídeo. Existem aves, existem espécies que, derivado ao facto de iniciarem a época de criação, normalmente ali em outubro, novembro, ou seja, coincide com a data da altura da criação que praticam no Brasil. E se calhar era possível fazer um mundial de algumas espécies de exóticos, facilmente, fazer um mundial de forma até fácil, relativamente a timings, não é? De algumas espécies exóticas e algumas espécies de citacídeos. Relativamente aos canários, é extremamente difícil. Para já, um mundial nunca poderia ser, nem agora, nesta altura, no Brasil, por exemplo, que vai ser no Brasil, não, na América do Sul, que vai ser na Argentina agora no final de julho. Não poderia ser nesta data, mas se calhar 1 ou 2 meses antes, para ainda apanharmos os pássaros na altura da criação e se calhar levar pássaros que tivessem feito 1 ou 2 posturas e punhamos depois eles a expor. Por exemplo, se fôssemos nós do hemisfério norte a ter que fazer essa giga-joga. E na América, no hemisfério sul, os passarinhos estariam ali também prestes a iniciar a muda, não é? Porque teria acabado a época de criação há relativamente pouco tempo e estariam ali prestes a iniciar a muda. Portanto, teria que ser ali num timing mais ou menos assim aproximado, que não prejudicasse nem muitas aves que viessem do hemisfério sul, nem muitas aves que viessem do hemisfério norte, não é? No entanto, era engraçado um dia existir essa possibilidade, um dia tentarem criar essa possibilidade de fazer um mundial, mas que não fosse para aqui um tira-teima, mas para ver efetivamente quais seriam as melhores aves relativamente a várias espécies e raças, não é? Nós sabemos que, por exemplo, no Brasil são fortíssimos na cor. Os canários de cor no Brasil, os criadores do Brasil estão ao nível dos melhores que se encontram aqui na Europa. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Eu vejo, sou subscritor também em muitos canais do YouTube de amigos criadores, acompanho com alguma frequência, sempre que gravam exposições e tudo mais, eu verifico que os passarinhos são top. Os canários de cor são top. Relativamente aos canários de porte, postura, já não é bem assim. Nós aqui somos fortíssimos e penso que estamos ainda no nível superior à grande maioria das raças que são criadas no Brasil de canários de porte, de postura, ok? Agora, na cor não tenho dúvidas nenhumas que irem a lutar para ganhar.
Aves Silva, mas Vítor, posso começar a criação do cardinalito na mesma em fevereiro para iniciar ao mesmo tempo dos canários? Pode tentar, claro que sim. Juntar com uma fêmea, ver se ele fica estimulado sexualmente, para ver se consegue galar a fêmea, sim. Mas é normal, porque os cardinalitos da Venezuela, como são uma espécie exótica, começam um bocadinho antes. Depois há criadores que, através da eliminação artificial, de uma alimentação mais rica em proteína e tudo mais, acabam por alterar o relógio biológico de determinadas espécies, entre as quais o cardinalito, para conseguirem terem as aves a criar ao mesmo tempo que os canários, por exemplo, e que todas as aves da fauna europeia, né, que normalmente iniciam a época de criação na primavera. Ok? Pronto, meus amigos, vamos ficar por aqui. Como vocês sabem, eu estive aqui a assar o peixinho. Amanhã não vai haver live, que eu tenho aqui um compromisso aqui na quinta que vai terminar já um bocadinho depois das 20 horas e só por isso é que amanhã não vai haver live. Mas no domingo cá voltarei com mais um tema interessante, ok, meus amigos? Quando a live iniciou, estávamos a 5 subscritores de atingir os 6.200 subscritores. Se houver aqui algum amigo criador que esteja a assistir à live e que ainda não tenha subscrito o canal, subscrevam por favor, para ver se ainda durante este fim de semana nós chegamos aos 6.200 criadores, ok? Deixem o vosso like, cliquem no sininho também para receberem uma notificação sempre que se iniciar aqui uma nova live ou for colocado um vídeo no canal e aproveitem os códigos promocionais que os nossos parceiros comerciais colocam ao vosso dispor. Hoje temos aqui novamente a loja ACL do Sr. Albino Costa Lopes. Salvo erro, ele irá de férias muito brevemente. Portanto, se quiserem fazer alguma encomenda, falem através das redes sociais ou vão à loja física ou quanto antes, pois eu acho que a loja vai estar agora uma semana ou 2 semanas de férias. Aproveitem o código promocional de 5% de desconto que se encontra no segundo link da descrição. Ok, meus amigos? Deixem-me só ver aqui os comentários finais. Aves Silva, pois queria começar na mesma altura que os canários. Lá está, você vai ter que trabalhar com a luz artificial para estimular o pássaro a ficar com o cio e com a alimentação. Uma alimentação mais rica, pelo considerar que é época de criação. Bruno Dias, abraço grande, um forte abraço, amigo, obrigado por ter estado presente. Aves Silva, bom, peixe é dourada. É, dourada para a família, sardinhas para mim. Então vá, meus amigos, hoje ficamos por aqui e não se esqueçam. Não desistem de criar, pois criar é preservar, ok? Um forte abraço e domingo cá estaremos novamente.